Fala galera, tudo bem com vocês? Sim, eu estou morrendo de preguiça, vocês talvez estejam morrendo de preguiça também, mas já estamos acostumando com essa vida de isolamento e pandemia, né? Eu espero que sim, que vocês estejam isolados, tá? Porque ninguém quer morrer, certo? Nessas últimas semanas, a gente, no caso eu, fechei nota. Na semana passada a gente teve reunião todos os dias, o dia inteiro, com o pessoal da Secretaria da Educação. E durante essa semana a gente fez os conselhos de vocês. A gente já digitou as notas, estamos esperando só as notas serem divulgadas. Lá pelo dia 17 ou 18, se eu não me engano, vai ser divulgado para vocês. Mas oficialmente essa semana começou o segundo bimestre. A gente vai continuar tocando para frente o que a gente já estava vendo, tá? E na última aula, no último vídeo que eu mostrei para vocês, né? A gente falou sobre Weber. A gente começou Weber. Weber não é um assunto tão difícil, mas também não é tão fácil. E a gente começou a falar sobre a sociologia compreensiva do Weber. E por sociologia compreensiva, a gente vai entender uma coisa básica. Ele entende que para a gente poder estudar sociologia, a gente tem que compreender a ação social do indivíduo, tá? E para isso, na aula passada, no último vídeo que eu fiz para vocês, eu acabei falando sobre o rolo do Rolex, do Luciano Huck, que ele tinha sido assaltado. E é legal a gente parar para pensar nisso mais uma vez, né? O Luciano Huck fala que foi só um relógio, quando na verdade é um Rolex que vale milhares de reais. E é interessante a gente pensar nisso, tipo, nossa, é sério que você acha que é só um relógio, um negócio que deve valer 10 mil reais? 10 mil reais para quem mora na periferia é muita grana. 10 mil reais é quase metade do meu ano só em salário. Tá? Então é complicado o Luciano Huck falar em apenas um relógio, mas isso mostra como nós que vivemos a mesma sociedade temos diferentes visões dessa sociedade. E por isso eu preciso compreender a ação desse indivíduo na sociedade para poder entender uma sociologia do Weber. Tá? E essa é a parte básica e eu quero falar sobre isso com vocês hoje, sobre essa ação, sobre qual o sentido que o indivíduo dá para suas ações. E essa ação ela vai ser dada pelo círculo social que ele vive. Vamos dar uma olhada nisso? Então, mais profundamente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E é isso. Aí, ó, uma vez que só é possível observar os indivíduos, ou a ação social, ou a ação consciente deles, uma ação consciente, tá? Uma ação que eu faço de propósito, não uma ação que eu faço sem querer, assim, tipo, eu vou te bater e você se protege. Isso daqui foi instinto, então não é uma ação consciente, tá? Uma vez que só é possível observar a ação consciente dos indivíduos, Weber elege como objeto de estudo da sociologia o sentido da ação social. Então, se para Durkheim, o que eu vou estudar, qual é o objeto de estudo da sociologia? É o fato social, e esse fato social existe apesar do indivíduo, existe fora do indivíduo. Tá? Para Weber, não. Para Weber, o objeto de estudo da sociologia é a ação social, e essa ação social só é dada pelo próprio indivíduo. Então, ao contrário de Durkheim, tá? O objeto de estudo do Weber é essa ação social que quem dá sentido é o próprio indivíduo. Então, vem de dentro do indivíduo. Enquanto para Durkheim, o objeto vem de fora do indivíduo. O objeto de estudo. Tá? Então, vamos focar aqui. Quando vocês forem estudar Durkheim de novo e vai precisar estudar Durkheim de novo, volta lá nos vídeos. Eu não vou ficar voltando aqui agora não. Tá? Então, ó, o objeto de estudo do Weber é a ação social, a ação consciente do indivíduo. Vamos trabalhar esse lance de ação social, então. A ação é definida por Weber como toda conduta humana, um ato. Eu faço alguma coisa, é uma conduta, é uma ação. Tá? Eu deixo de fazer, eu me omito de fazer alguma coisa, eu deixo de votar, por exemplo. Não vou votar, é uma ação também. O fato de eu deixar de fazer alguma coisa é uma ação, eu estou deixando conscientemente de fazer, então estou agindo. Ou uma permissão, eu deixo que alguém faça isso, eu estou deixando, eu também estou fazendo uma ação. Né? Então essa ação é definida como toda a conduta humana que tem um significado subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é
relativo ao próprio indivíduo. Então, quem é que dá significado para a ação é o indivíduo. Então, a ação é uma conduta humana que tem um significado dado por você mesmo, tá? Dado por quem a executa e que orienta essa ação. Então, essa é uma ação para Weber. Ela tem um significado que é dado por você mesmo. Quando tal orientação, quando tal ação tem em vista a ação de outra pessoa, uma ação que já aconteceu, que está acontecendo, ou uma ação que vai acontecer, quando essa ação que eu faço tem em vista a ação de outra pessoa, ela passa a ser uma ação social, porque é uma ação em sociedade. Se eu faço alguma coisa levando em consideração o que você já fez, ou levando em consideração o que você está fazendo aqui agora, ou eu faço uma ação pensando no que você pode fazer depois, se eu estou levando em consideração uma ação sua, então é uma ação social, porque é uma ação em sociedade. É simples isso, vamos melhorar isso daqui, tá? Weber, para poder estudar mesmo a sociologia, e isso daqui é fácil, porém eu preciso que vocês entendam bem para poder entender a ideia do Weber lá na frente, tá? Eu preciso que vocês entendam esses 4 tipos de ações. O que o Weber ele faz? Ele pega e extrapola uma ideia ao máximo. E essa ideia que ele vai extrapolar tem a ver com a racionalidade da ação que a gente faz, tá? Então, ó, os tipos ideais, um tipo ideal não existe puramente na sociedade, mas ele só criou para a gente poder estudar. Vai ficar mais claro para vocês. Os tipos ideais de ações servem como modelo e a partir deles, a citada infinidade pode ser resumida em 4 ações fundamentais. Quais são as 4 ações básicas de um ser humano de acordo com Weber? E é bem tranquilinho. Vou explicar com exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma ação social, que vai levar em consideração a ação de outra pessoa. Racional, porque eu estou pensando, então estou usando a razão. Com relação a fins, uma ação que eu estou pensando e ela tem uma finalidade, tá? Então, nessa ação racional com relação a fins, a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é então racionalmente buscado, a escolha dos melhores meios para se realizar esse fim. Como assim, por exemplo, vamos dar um exemplo básico que eu dou sempre todos os anos. Tá? Eu tinha uma ex-sogra que era uma desgraça de chata. E eu queria muito continuar namorando, graças a Deus não estamos namorando mais, porque até a filha dela era chata, mas vamos parar o desabafo aqui. Eu tinha uma desgraça que era uma sogra. Tá? E eu queria que a minha vida fosse mais simples. O que eu vou pensar? Como que a minha vida pode se tornar mais simples? Eu posso matar minha sogra. Pera, se eu penso que para eu ser feliz eu tenho que matar minha sogra, eu também tenho que pensar que eu não posso ser preso. Tá? Então, tá vendo que tudo isso está sendo usado a minha razão? Eu estou pensando, como que eu vou matar a minha sogra para continuar sendo feliz? Então, se eu mato a minha sogra, se eu escondo o corpo para não ser preso, eu estou tendo uma ação social racional com relação a fins, porque eu estou pensando no meu objetivo, que é o quê? Ser feliz matando a minha sogra e não sendo preso. Tudo bem? Então, eu tenho uma ação racional com relação a fins, por exemplo. O segundo tipo de ação social é a ação social racional, também está com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor ético, religioso, político, estético. Então, vamos continuar nesse lance. Eu quero ser feliz, mas tem a minha sogra que está enchendo o saco. Eu vou matar ela. Não posso matar ela. Tá? Porque isso não é eticamente bonito, isso não é moralmente bonito. Ela tem direito à vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser feliz, mesmo com a minha sogra enchendo o saco. O que aconteceu? Eu e minha ex-namorada viramos ex. Então eu não matei a minha sogra, ela deve estar viva, eu acho. Não sei, mas não fui eu que matei. Por quê? Porque os meus valores morais, eles são muito mais importantes do que o fim da ação. Então, numa ação racional com relação a valores, não é o fim que é o mais importante, não é esse fim que vai orientar a minha ação, mas é o valor. Eu não matei a minha sogra porque eu entendo que ela também tem direito à vida. Tá? Então, não foi o fim o principal, foram os valores, certo?
E essa ação que eu fiz foi uma ação racional com relação a valores. Eu pensei, putz, nossa, que vontade de matar minha sogra, mas eu não matei por causa dos meus valores morais. Tudo bem? Então, também não é difícil, é facinho. O 3 já é uma ação que não é tão racional. Tá? Os dois primeiros são ações racionais, assim, eu uso a razão mesmo. Mas os outros dois, o 3 e o 4, eles usam menos a razão. E são ações sociais também. Tá? O 3, uma ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc. Como assim? Estou lá na casa da minha sogra, com a minha namorada, a minha sogra está enchendo o saco, eu vou lá na raiva, eu mato ela com várias facadas, assim, várias assim. Depois eu olho ela morta e falo assim, mano, fudeu, que merda que eu fiz, tá? Que merda que eu fiz? Eu fiz uma ação social afetiva, na qual eu me deixei levar pela emoção e através da emoção eu cometi um ato que estava levando em conta a ação da minha sogra. Tá? Só que não foi racional. Foi o quê? Emotiva. Então foi uma ação social afetiva que foi dado pelo calor do momento. Ou você tá lá conversando com a pessoa, você quer muito ficar com ela e sem pensar você vai lá e beija ela. Foi uma ação social afetiva. No calor do momento, da paixão assim, você foi lá e beijou a pessoa. Pode ter feito merda? Pode ter feito merda. Pode ter dado certo? Pode ter dado certo. Mas você fez uma ação social afetiva. Tá? E por último, eu tenho uma ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes e hábitos que já são arraigados. Tá? Aqui, observe que essas duas últimas elas são irracionais. Uma fonte já arraigada, um costume na cultura, um hábito, tá? Um valor cultural. Aqui não tem nada a ver com a racionalidade. Aqui a gente não pensa. Também não tem nada a ver com matar ou não a sogra, né? A gente não mata a sogra porque é um costume, é um hábito cultural. Não. Mas qual exemplo a gente poderia pensar? Por exemplo, por que a gente batiza as crianças? Algumas pessoas sabem o porquê a gente batiza as crianças, mas muitas pessoas não sabem por que se batiza a criança. Ou, por que a noiva casa de branco? Tem gente que não sabe por que a noiva casa de branco e simplesmente casa-se de branco. Por quê? É um hábito arraigado, é um costume, é uma ação tradicional. Tá? Mas assim, por que se batiza a criança? Para tirar ela do pecado original. Porque se ela não for batizada, caso essa criança morra, ela vai para o inferno. Tá? Essa é uma das visões que se tem. Qual é o pecado original? O pecado de Adão e Eva, tá? Que comeu a maçã, que não deveria comer a maçã e foram expulsos do paraíso. Então muita gente diz que batiza-se uma criança para que caso ela morra, ela não vá para o inferno, ela vá para o céu. Por que isso? Porque quando surgiu esse hábito, lá na Idade Média, morria-se muita criança. A mortalidade infantil era muito grande. Então batizava-se logo a criança para que ela, caso morresse, ela fosse para o céu. Tá? Por que casa-se de branco a mulher? Porque o branco simboliza a pureza. Então a mulher virgem casa de branco. Mas tem muita mulher que não é virgem e acaba casando de branco também, né? Por quê? Porque ela não sabe, ou sei lá por quê, para simbolizar a pureza. Quando a mulher do meu primo casou de roxo, eu falei, danada, tô sabendo. E olha que eles eram crentes, hein? Mas enfim, né? Roxo. Tá bom, né? Vamos passar para frente. Vocês entenderam 1, 2, 3 e 4, né? Vocês entenderam essas ações. Se vocês não entenderam, pausa, dá uma lida de novo, volta, lê o livro, porque esse daqui também está no livro, tá? Ou me manda a mensagem lá no Google Sala de Aula, ou no WhatsApp, tá? Pode mandar uma mensagem no WhatsApp também, não tem problema nenhum. Que aí eu tento esclarecer a dúvida para vocês. Mas esses 4 tipos de ação, eles são fáceis. Vou perguntar para vocês aqui, basicamente. Será que ir para a escola é uma dessas ações? Qual dessas ações? Tá? Vamos pensar, vamos fazer esse exercício depois, certo? O que é ir para a escola? Então, em Weber, para compreender uma ação através do método científico do Weber, o sociólogo trabalha, então, com uma elaboração limite, que chama de tipos puros ou ideais, vazios da realidade ou estranhos ao mundo. Como assim? Não existe um tipo, uma ação que é puramente uma ação racional com relação a fins ou racional com relação a valores. Não existe uma ação que é puramente um ou outro. Essas ações elas são misturadas de vários sentidos. Tá? Logo,
Com base no reconhecimento de que, durante o desenvolvimento da ação, podem ocorrer condicionamentos irracionais, Weber ele construiu esses 4 tipos puros ou ideais de ação. A escala classificatória abrange desde a racionalidade mais pura, a ação social racional com relação a fins, até a mais irracional, que é a ação tradicional ou a ação afetiva. Certo? Existe uma ação que é puramente isso? Não, não existe. Pode existir, essa ação ela é mais racional do que afetiva. Tá? Pode existir isso. Mas não existe uma que é 100% racional. E aí, nesse sentido, de novo, pensa aí. Ir para a escola, qual tipo de ação ela é mais? Tá? Justifica isso daí para mim. Vamos pedir isso como um exercício. Se ferraram, vou mandar exercício para vocês essa semana, sim. Tá? Valendo aquele visto básico. Tá? Eu vou dar uma olhada nisso. Certo? Uma conduta plural, reciprocamente orientada, dotada de conteúdos significativos, que descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo, constitui o que Weber denomina relação social. Essa relação social eu vou começar a falar com vocês na semana que vem. Porque eu começo a ler isso daqui para vocês? Porque vale a pena vocês lerem o que é essa relação social no livro de vocês. Tá? Professor, mas não estou achando no livro. Procura que está lá. Não achou? Procura na internet também. Por que eu falo isso para vocês, gente? Porque fica muito mais fácil vocês entenderem o que é isso depois de vocês terem lido quando eu estiver explicando. Tá? Vamos aqui, terminar com o compartilhamento primeiro. Tá? E agora vocês conseguem me ver melhor. O que eu quero que vocês façam? Dá uma olhada sobre o que é relação social. Veja lá, dá uma pesquisadinha. Faz o exercício que eu vou passar para vocês aí sobre a ação social. Tá? Lê sobre a relação social, que fica mais fácil da gente entender o que eu vou passar para vocês na próxima aula. E se mesmo assim vocês tiverem dúvidas, aí vocês falam comigo. Mas, por favor, façam isso sim. Tá vendo que eu estou fazendo vídeos curtos para vocês, não está durando as aulas inteiras, tá? Eu estou pegando um pouquinho mais leve, porque eu entendo que esse momento de pandemia, isolamento, ele é complicado, tanto para vocês quanto para mim. Mas a gente precisa fazer um esforço para a gente não ficar tão atrás. O que vai acontecer com as aulas, eu não sei também. Será que as aulas elas vão voltar rapidamente? Eu não sei, mas é preciso que a gente faça esse esforço, é preciso que vocês deem uma olhada no livro, que vocês estudem sozinhos, tá? Isso vai ser extremamente necessário. Eu vou estar aqui para o que vocês precisarem. Vocês querem mandar mensagem no WhatsApp para conversar, para ver sobre a matéria? Vamos lá, pode mandar mensagem, não tem problema. Mas é preciso que vocês se esforcem um pouquinho e estudem, tudo bem? Vai dar tudo certo, logo menos eu espero, a gente pode se rever. Eu já estou esquecendo a cara de todo mundo da escola. Estou com saudades de encontrar vocês, de dar aula para vocês? Nem um pouco. Tá? Uma coisa é ir para a escola, outra coisa é estudar. Uma coisa é ir para a escola, outra coisa é dar aula. Mas logo menos a gente volta. Tudo bem? Um beijo para vocês, fiquem desse jeito, estudem, qualquer coisa mandem mensagem. Tchau.